E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda, eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós voltaremos a falar sobre o Lobo, sim, o Lobo do Jason Momoa. A gente teve nos últimos meses a confirmação de que o Jason Momoa vai interpretar o Lobo no novo universo DC. A primeira aparição vai ser no filme da Supergirl e agora o Jason Momoa tá dando algumas entrevistas para promover o próximo filme dele, né, o filme do Minecraft. E ele foi perguntado também o que a gente pode esperar do Lobo, se ele vai ser fiel aos quadrinhos, como é que vai ser o visual, o que a gente pode esperar do Lobo dele, como é que ele vai representar o personagem. Então ele deu algumas entrevistas bem interessantes sobre isso, o que a gente pode esperar do Lobo dele dentro do novo universo DC. Então vou comentar um pouquinho sobre isso, o que a gente pode esperar desse novo surgimento, né? Porque é aquilo que a gente fala, o Jason Momoa sempre quis ser o Lobo, ele é o Lobo na vida real, e vamos ver realmente se eles conseguem fazer o que a gente gostaria de ver realmente do Lobo, porque é um personagem que tem muito potencial. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho de sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias de cultura pop, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Vou comentar um pouquinho sobre a presença do Lobo no novo universo DC. Desde que foi confirmado que o Jason Momoa vai interpretar o Lobo no novo universo DC, os fãs da DC ficaram extremamente animados e felizes, porque era uma expectativa que a gente tinha há muito tempo, né? O próprio Jason Momoa já tinha comentado que ele esperava há muito tempo interpretar o Lobo, era um personagem que ele gostava demais, era um dos personagens favoritos nos quadrinhos dele, e é aquilo, né, galera? Se vocês olham pro Jason Momoa, se vocês veem um pouquinho da aparência e o jeito do Jason Momoa, vocês falam, cara, esse cara não é pra ser o Aquaman, esse cara é pra ser o Lobo, sabe? E o próprio Jason Momoa já comentou um pouquinho sobre isso no passado. E agora ele tá promovendo um novo filme dele, né? O filme do Minecraft, filme pra Warner, inclusive. E então ele tá sendo perguntado, né? O que a gente pode esperar do Lobo, as gravações do filme da Supergirl estão no meio agora, né? Tá no meio das gravações, ele já tá participando das gravações. E ele comentou um pouquinho sobre o que a gente pode esperar e se realmente eles vão seguir, vão ser bem fiéis aos quadrinhos ou se eles vão para um outro caminho um pouquinho diferente. Mas ele comentou um pouquinho sobre isso. Então vamos dar uma olhada nessas novas entrevistas que ele deu e o que a gente pode esperar do personagem realmente e a presença dele tão aguardada no novo universo DC. Aqui, galera, eu peguei a matéria aqui no site Ovisso e eles falam, né? Supergirl, Jason Momoa quebra o silêncio sobre interpretar o Lobo no DCU. E aqui na matéria eles dizem, né? Após interpretar Aquaman em múltiplos filmes do extinto universo estendido da DC, Jason Momoa terá a oportunidade de retornar às adaptações de quadrinhos. O ator dessa vez realizará um antigo sonho, surgir como a primeira versão cinematográfica do Lobo, no aguardado longa-metragem da Supergirl. Durante a participação no Jimmy Kimmel Live, começou se pronunciando com finalmente, sabe? Sim, é aquilo finalmente, né? É aquilo que a gente fala, né? A gente tá 10 anos esperando que isso aconteça, todo mundo comenta sobre isso e finalmente vai acontecer. Era o mais óbvio vai acontecer e finalmente vai acontecer, né? E aqui ele comenta, e é aquilo, cara, é o Jason Momoa de ser, o jeito que ele fala, o jeito que ele comenta, é o Jason Momoa ser, né? Ele comenta aqui, né? Andar de moto, fumar charuto, amo cerveja, dreadlocks, e ele fala, vamos lá, eu tenho todos os quadrinhos do Lobo, é o meu personagem favorito. Na verdade, pensei que seria isso quando o Zack Snyder me ligou, porque era Batman vs Superman e precisavam de um vilão na história. Esse cara poderia inventá-lo isso. Uma surpresa na época, quando eu descobri sobre o Aquaman. Então é aquilo que a gente fala. Quando, lá em 2014, eu acho, quando o Zack Snyder ligou pro Jason Momoa e falou, ó, e aí, você quer participar do novo universo DC? Eu tenho um papel aqui pra você. Eu acho que o Jason Momoa e todo mundo pensava, pô, ele vai ser o Lobo, né? Porque ele é o Lobo, o jeito, a personalidade, o jeito dele, ele é o Lobo, sabe? Mas aí, do nada, né, o Zack Snyder, naquele jeito, o Zack Snyder resolveu que não, ele vai ser o Aquaman. E aí foi o Aquaman e tal, deu sucesso, né, fez bastante dinheiro. Aquilo, ele nunca foi realmente confortável e ele sempre foi muito mais ele e Lobo como Aquaman do que realmente como personagem Aquaman. Então, interessante ele mostrar pra gente, cara, eu sempre quis ser o personagem, eu quero muito ser o personagem, e há muito tempo que eu tô esperando pra fazer esse personagem, finalmente, depois de tanto tempo de espera, finalmente eu vou ser o personagem que eu tanto quis ser, cara. É uma informação muito legal, cara, muito legal mesmo. E aqui, galera, outra matéria que ele comenta, né, ele comenta um pouquinho também se eles vão ser realmente muito fiéis aos quadrinhos ou se eles vão por outro caminho. E, cara, pra alegria dos fãs, sim, eles vão ser bastante fiéis, né? Eles comentam aqui, né? Supergirl, Jason Momoa garante que Lobo terá visual fiel aos quadrinhos, né? E aqui na matéria eles comentam que Supergirl, Mulher da Manhã, segue a todo vapor trabalhando em suas filmagens e Jason Momoa está expressando empolgação em sua chegada ao DCU como Lobo. Em participação no talk show do Jimmy Kimmel, como ele nessa mesma entrevista, né? O ator tranquilizou os fãs e garantiu que o personagem terá um visual muito parecido com os quadrinhos. Além disso, Momoa esclarece que, embora seja um personagem com enorme potencial para a produção, fará apenas uma breve aparição na trama, né? E ele comenta aqui, né? Eu aparecerei apenas por um pequeno tempinho. E é bem legal, cara. Interessante ele comentar sobre isso, que eles vão ser bastante fiéis mesmo ao material original. Eles vão ser... Que é aquilo, cara? É basicamente, o que a gente tem que fazer para ter o Jason Momoa como Lobo? Pinta ele de branco, coloca alguns apetrechos ali e tal, algumas coisas assim, faz uma maquiagem legal ali nele, acabou. É isso, não precisa mais nada.
em atuação ele vai fazer o Lobo e vai ser muito parecido com o personagem. E é legal também essa informação de que ele vai aparecer pouco dentro da história. É uma informação que a gente já esperava que fosse acontecer e vai ter uma participação bem rápida dentro da história, sabe? Então, galera, muito interessante, cara. Muito interessante ele dar esse comentário sobre que ele vai aparecer bem pouquinho na história, sabe? Vai aparecer bem pouquinho na história. É uma especulação que a gente já tinha há algum tempo de que ele não faria uma participação gigantesca, nem muito grande dentro da história. Seria algo mais pequeno, mas pra mostrar, ó, o personagem tá ali e a qualquer momento ele vai voltar. E aquilo, o Lobo é um personagem muito imprevisível. Quanto você menos esperar, ele vai voltar e vai fazer uma participação grande em algum outro projeto, ou vai ter o próximo projeto dele, que eu já confirmei, que eu já acho aqui no canal, que tem grande chance de ter ou um filme solo do Lobo, que eu acho que é muito provável, porque é um filme que vai precisar de muitos efeitos especiais, ainda mais pro personagem que o Lobo é, e eu acho que vai ser algo mais espacial, ou alguma série que ele vai participar dele, sendo um caçador de recompensas, andando pela galáxia aí. Muito interessante isso, muito animado, e eu acho que faz muito sentido, sabe? E também, claro, obviamente tem que ser fiel aos quadrinhos. Quando a gente pensa no Jason Momoa como Lobo, obviamente eles têm que ser muito fiéis mesmo ao material original, porque quando você contrata o Jason Momoa para ser o Lobo, você tem que ser muito fiel, porque ele já é muito parte do que é o Lobo nos quadrinhos. Então, muito interessante mesmo. E é aquilo que a gente fala, né, cara? O Jason Momoa, ele nasceu para interpretar o Lobo, ele é o Lobo na vida real. Você olha o dia a dia e a vida do Jason Momoa, por exemplo, no Instagram dele, é ele todo dia postando foto em show de rock, maluco, entrando em rodinha punk. O cara é maluco, cara. O cara é doidão. E o Lobo, ele é esse personagem, sabe? Por isso que a gente fala, quando o Zack Snyder, naquela loucura de Zack Snyder de ser, né, um merda do Zack Snyder, quando ele contratou o Jason Momoa para ser o Aquaman, todo mundo fala, cara, Aquaman, cara, tem a ver, cara? Sabe, ele é o Lobo, cara. Por que você quer colocar ele como Aquaman? Não tem nada a ver ele ser o Aquaman, cara. Ele não é o Aquaman. Não tem nada de Aquaman dos quadrinhos. E beleza, você quer uma nova roupagem, mas é um desperdício, porque você pega o Jason Momoa, que é o Lobo perfeito, e coloca ele pra interpretar o Aquaman, é um desperdício. Mas depois de 10 anos de atraso, finalmente, parece que eles realmente, o James Gunn falou, pô, cara, ele é o Lobo, cara, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? E vai colocar ele no personagem certo. E é aquilo, não dá pra gente ter uma expectativa muito grande no filme da Supergirl em específico, porque eu acho que vai ser, como ele próprio disse, vai ser algo bem pequeno, bem rápido. Ele comentou também que a participação dele, nesse momento, ele tá no meio das gravações, sabe? Ele ainda tá no meio das gravações, mas assim, uma coisa bem rápida, bem pequena. E o filme da Supergirl também, das gravações agora, pelo que parece, ele tá no meio das gravações, lá para mais ou menos para maio, ele deve acabar as gravações, então deve ser algo bem pequeno mesmo, uma participação rápida ali, em algum bar, em algum momento que a Supergirl vai acabar encontrando com ele, mas vai dar aquele gostinho de, cara, a gente quer ver muito mais desse personagem e o que ele vai fazer daqui pra frente, porque como eu já falei aqui no canal, o Lobo, ele é um personagem, ele tem o potencial de, tipo, virar o Deadpool da DC, sabe? Aquele personagem que quem é fã dos quadrinhos sabe que é muito bom, que dá pra fazer coisa muito legal, e quando ele aparecer no cinema, feito do jeito certo, da forma correta, vai estourar e vai se tornar um personagem muito relevante, assim como aconteceu com o Deadpool. Eu acho que tem grande chance de acontecer com o Lobo também, porque o Lobo, ele é esse personagem, e o Jason Momoa, com os filmes do Aquaman, o primeiro Aquaman fez $1 bilhão, ele já mostrou que ele consegue segurar uma franquia, ele consegue fazer uma franquia, e consegue, na direção correta, com o diretor correto, e com a história correta, ele consegue fazer um bom trabalho, e consegue segurar uma franquia. Então, muito animado, ainda mais porque o Lobo é um personagem muito legal e muito potencial, e pode ser um dos grandes personagens da DC daqui pra frente. Combina muito também com o estilo do James Gunn e do próprio, não, do James Gunn, da grande mente criativa desse universo. Combina muito com o estilo dele, e eu acho que faz total sentido, e torcendo muito pra ser uma boa participação e eles não errarem, porque o Lobo é um personagem com muito potencial e que os fãs querem muito ver em live action pela primeira vez. E galera, o que vocês acharam dessas novas entrevistas do Jason Momoa, comentando um pouquinho do que a gente pode esperar sobre o Lobo? Estão animados com a presença do Lobo no filme da Supergirl, ou ainda estão um pouquinho pé atrás, gostariam que eles contratassem um outro ator para interpretar o Lobo e deixassem o Jason Momoa de lado, porque ele já fez outro personagem no antigo universo da DC? E o que vocês acham? Deixem aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo. Até a próxima e tchau!